João 8. Jesus Cristo sobe para o Monte das Oliveiras para orar. Estando ali a noite toda, pela manhã ele desce para Jerusalém, para o templo, e começa a ensinar logo pela manhã. De repente, aparecem os escribas e os fariseus, carregando uma mulher apanhada no ato do adultério. E eles pegam aquela mulher e a expõem diante de todo mundo, no meio da praça, no meio de todo mundo. E diz então que eles começam a interrogar: Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. A lei de Moisés manda que nós apedrejemos. E o Senhor, o que diz? O Senhor não, né? Ele fala: e tu, pois, o que dizes? E disse que além da dureza, da frieza, daquilo que era na verdade, né, a má intenção da exposição, diz que eles faziam aquela pergunta só para pôr Jesus à prova. Não é que eles estavam interessados na vida da mulher, ou na vida de alguém, ou no bem-estar de algum casamento, não. Era simplesmente para pôr Jesus à prova. Por quê? Porque se Jesus ali dissesse: não vai apedrejar, não. Eles diriam o quê? Ué, você está contradizendo a lei de Moisés? Então você não é um enviado de Deus. Ali eles teriam a prova de que Jesus era um herege. Se Jesus negasse que eles apedrejassem, se Jesus se colocasse contra aquele ato bárbaro, legalista, desumano, cruel, Jesus estaria o quê? Atraindo sobre si, naquele momento, a prisão. Eles imediatamente pegariam Jesus, porque estariam alegando que Jesus estava o quê? Lutando contra a lei de Moisés, estava contrariando a lei de Moisés. Esse era o objetivo deles. E diz então que Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever na terra. Por quê? Porque dentro de Jesus sabia que eles estavam fazendo tal indagação não visando uma solução saudável, adequada, inteligente para o problema. Não. Eles estavam simplesmente querendo uma contradição de Jesus para poder condená-lo. E então, Jesus permanece de cabeça baixa e está ali, escrevendo na terra. E eles, diz a Bíblia, como eles ficaram perguntando muito, indagando muito, no mínimo eles disseram: e aí, Jesus? E aí, qual é a sua posição? O que tu dizes? Qual é a sua opinião? A gente deve apedrejar ela? E ficaram perguntando tanto, que Jesus então levantou a cabeça por causa da insistência deles e disse: aquele entre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, ele voltou a se inclinar e escreveu ainda mais na terra. Quando eles ouviram essa colocação de Jesus, a consciência deles, na hora, despertou e eles começaram a sair um a um, os mais velhos, os mais novos, por ordem, e ficou só Jesus e a mulher ali no meio de todo aquele lugar. É interessante essa colocação e a sabedoria de Jesus. Jesus não podia dizer prontamente para que não apedrejassem, para que não agissem assim. Por quê? Porque ele estaria indo contra a lei de Moisés, que determinava o apedrejamento. E ele seria colocado como um herege. Porém, naquele momento, Jesus age com toda a sabedoria. E ele então declara: quem não tem pecado, que comece então atirando a pedra. O que acontece?
Nesse momento a consciência dói por quê? Porque todos têm pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cada um, numa respectiva área, terá e teria a sua consciência realmente latejante, a sua consciência despertada a respeito da sua condição. Entretanto, na religiosidade, eles só visavam expor uma mulher, era só uma mulher, na visão deles, que não tinha na época valor absolutamente nenhum, não tinham interesse nenhum nela, tanto que jogaram ela no meio de todo mundo lá, totalmente apáticos àquilo que era os sentimentos, a alma, a condição, a real situação de tudo, e eles também ainda tinham o intuito simplesmente de conseguir alguma prova contra Jesus. Naquele momento, Jesus olha para aquela mulher, então ele se endireita, porque ele estava abaixado, e ele diz: e então, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Jesus, ninguém. Ninguém, Senhor. E então Jesus diz: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. E nós vemos aqui o poder do Evangelho, o poder da graça. Não é que Jesus não veio cumprir a lei, mas Jesus veio mostrar que a lei da consciência, a lei do amor, ela na verdade sobrepuja aquilo que são as situações humanas quando envolve o próximo. Por quê? Porque quando a lei de Moisés deveria e precisava ser aplicada, agia-se no legalismo, na dureza, agia-se naquilo que era a falta de misericórdia e compaixão. E Jesus veio realmente mostrar, como ele diz em seguida: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus veio mostrar realmente essa consciência, para que ninguém permaneça em trevas, nem quem pratica o erro, nem aqueles que se julgam aptos de condenar quem pratica o erro, porque aonde vem a luz, ninguém mais fica em trevas, nas trevas da maldade, nas trevas da condenação, nas trevas do ódio, nas trevas da falta de misericórdia, nas trevas do pecado. Eu sou a luz, quer dizer, eu sou aquele que ilumina a mente do ser humano. Eu sou aquele que pode trazer luz à humanidade, para que ninguém ande mais em trevas, para que ninguém mais fique nessa condição de superioridade quanto ao próximo, porque todos são iguais diante do Senhor. Todos são pecadores, todos necessitam do perdão, todos necessitam da graça, todos necessitam de compaixão, todos necessitam se arrepender. E diz então nesse momento que quando eles ouvem Jesus dizendo que era a luz, que iria iluminar todos que estavam em trevas e ninguém mais andaria em trevas, na escuridão da religiosidade, na escuridão da maldade, na escuridão do ódio, na escuridão da vingança, na escuridão daquilo que era perversidade, na verdade. Então eles começam a discutir com Jesus. Você está testemunhando de você mesmo, então seu testemunho não vale. E Jesus fala: não só eu testemunho de mim, mas o meu Pai, ele testemunha ao meu respeito. Vocês julgam segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Por que Jesus estava dizendo que eles julgavam segundo a carne? Porque eles julgavam pelo que eles viam. Eles julgavam na carnalidade, no ímpeto deles, e não pelo que era realmente a verdade dos fatos. Quem julga pela aparência, o que vai acontecer? Não conhece realmente aquilo que é a inteireza da situação. Acaba se tornando parcial nos atos de julgamento. E Jesus disse a eles: vocês julgam pela carne. Mas se eu, na verdade, julgar, o meu juízo é verdadeiro,
porque eu julgo, não só eu, mas eu e o Pai que me enviou. Quer dizer, Jesus, quando julga a situação, ele julga com o Pai. Ele não estava ali julgando só como um homem que vê de fora, que mal sabe o que está acontecendo e dá seus pitacos, né? E decide as coisas. Não, ele diz, eu julgo conforme o Pai que me enviou. Então, se você se lembrar daquele paralítico na beira do poço, diz que ele olhou e sabia de tudo, e ele julgou a situação daquele homem em segundos. Por quê? Porque ele julga junto com o Pai. O Pai lhe dá o parecer, o Pai lhe fala todas as coisas. Lembre-se que Jesus estava aqui como um homem, como eu e você em carne, ser humano. Só que ele não julgava segundo a sua visão humana, não julgava na sua carne, ele julgava junto com o Pai, junto com o Espírito Santo de Deus. E diz então que porque ele julgava com o Pai, logo o testemunho dele é verdadeiro. Ele testificava de si, mas o Pai, acima de tudo, testificava sobre ele. Então perguntaram a Jesus, onde está teu Pai? Onde está? Perguntaram a Jesus. E Jesus respondeu, vocês não me conhecem, nem a mim, nem ao meu Pai. Se vocês conhecessem a mim, também conheceriam ao meu Pai. É interessante isso, porque os judeus até então julgavam-se os detentores do conhecimento de Deus. Só que Jesus disse, se vocês conhecessem o Pai, vocês me reconheceriam. E vocês não me reconhecem e não me conhecem. Por isso vocês não conhecerão nunca o Pai. Por quê? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o amor personificado, a misericórdia. Ele é a compaixão infinita. Ele é a justiça perfeita. Ele é sabedor de todas as coisas. Ele não fará nem impetrará juízo injusto nunca. Mas, mesmo eles vendo a misericórdia, a bondade, o amor, a justiça, a compaixão saindo dos poros daquele homem, eles não conseguiam perceber que aquele homem era realmente a imagem de Deus. Diz então que Jesus continuou ensinando no templo e não conseguiam prender ele, porque ainda não era a chegada a hora dele. E diz então que Jesus falou, eu vou me retirar e vocês vão me buscar, mas vocês morrerão nos vossos pecados, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles começaram, por que você vai se matar? Por que você está dizendo que para onde você vai, nós não poderemos ir? E Jesus disse, vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo, Jesus disse. Por isso eu vos disse que vocês morrerão nos pecados de vocês, porque se vocês não crerem que eu sou quem eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Meu Deus do céu, hein? É muito forte, né? Essa palavra de Jesus. Morrereis em vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou quem eu sou, vocês morrerão nos pecados de vocês. Por quê? Porque o único que poderia salvar e pode salvar alguém dos seus pecados é Jesus. E se a pessoa não crer que Ele é o Salvador, que Ele vai morrer e morreu naquela cruz, derramando o seu sangue para a remissão dos pecados da humanidade, a pessoa vai morrer nos seus pecados. Não tem como a pessoa se justificar por si mesma. E Jesus disse isso para eles. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês morrerão no pecado de vocês. Queridos, há 5, 10 minutos atrás, aqueles judeus estavam sentenciando uma mulher à morte por pecado. E agora Jesus fala, todavia, ele deu perdão para aquela mulher. Ela alcançou o perdão, mas eles, porque resistiam crer, resistiam reconhecer
que Jesus veio do Pai, rejeitavam a Cristo, eles não iam alcançar o perdão dos seus pecados, porque somente quem crer pode receber essa graça, somente quem aceita a remissão que vem pelo seu sangue, somente quem busca nele esse perdão alcança a misericórdia. Então eles ficaram revoltados, porque Jesus falou que eles iam morrer no pecado deles, que não haveria perdão para o pecado deles. E eles disseram: quem és tu? Quem é você para dizer isso para nós? Eles disseram para Jesus. E então Jesus fala: eu tenho testificado do que eu ouvi e eu trago a verdade de Deus ao mundo. Mas eles não entendiam nada do que Jesus falava a respeito do Pai. Cristo completa e continua dizendo, fala sobre a sua crucificação. Cristo diz: quando eu for levantado, conhecereis quem eu sou e que não faço nada por mim mesmo, mas faço como meu Pai me ensinou. Quando ele seria levantado? Ele seria levantado naquela cruz. Quando ele fosse levantado, crucificado, ali ele estava concluindo a redenção da humanidade. Mas ele estava fazendo tudo aquilo por causa da vontade de Deus. Mas eles continuavam não entendendo nada. O Pai não deixaria só Jesus Cristo. Cristo diz, porque Cristo sempre fazia o que o Pai se agradava que ele fizesse. E quando Cristo fala isso, muitos acreditaram em Jesus. Muitos se renderam naquele momento, daqueles fariseus todos que estavam ali, daqueles religiosos, muitos acreditaram e quiseram receber de Jesus realmente essa graça. Então Cristo disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Aqueles que acreditaram, então eles recebem de Jesus esse entendimento, que eles deveriam permanecer na palavra de Jesus. A lei de Moisés acabara o tempo da lei, agora iniciava o tempo da graça proveniente da palavra e das ordenanças que Jesus estava deixando à humanidade. E Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. Observe esse detalhe. Até então, eles conheciam a religião, até então eles conheciam a lei, nós estamos falando de judeus. Até então, ali estavam escribas, ali estavam fariseus. Porém, Cristo fala: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A mente deles era aprisionada, o coração deles era de pedra. A mente era aprisionada pela religiosidade, pela frieza, pela religião fria, pela desumanidade, pela crueldade, pela falta de misericórdia, pela falta de amor. Então Cristo diz: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Então aquela mente fechada, aquela mente atrofiada, desprovida de Deus, aquele coração endurecido, realmente ia ser liberto pelo conhecimento da palavra de Jesus. E eles ficaram revoltados, porque eles disseram: nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos, como você vem dizer que nós seremos livres? E Cristo disse então: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é servo do pecado. Ora, minutos antes, uns 10 ou 15 minutos talvez, eles tinham tido que largar as pedras porque sabiam que tinham pecado, assim como a mulher. Eles também tiveram que reconhecer que tinham pecado. E Cristo então fala: todo o que pratica pecado é servo do pecado. Só que eles jamais admitiriam que eles tinham também erros, que eles tinham também falhas. E Jesus diz então que somente quem é filho ficaria para sempre diante do Pai. Os servos, os escravos, não ficam para sempre diante do Pai.
Mas se o Filho de Deus libertasse eles, verdadeiramente eles seriam livres. E o Senhor realmente ali estava ensinando que somente através dele eles poderiam alcançar a libertação dos seus pecados, viver além da religiosidade, viver acima de dogmas, viver acima de tradições, mas realmente serem livres na sua alma, não só sendo acusadores dos irmãos, mas sendo realmente pessoas libertas pela cura que Cristo proporcionaria no espírito deles. Naquele momento, Jesus fala: eu sei que vocês são descendência de Abraão. E por que vocês procuram me matar? Porque a palavra que eu prego não entra em vocês. Quer dizer, eles eram bloqueados. Eles estavam em trevas. A religiosidade tinha blindado a mente deles. Então a palavra que Jesus pregava não entrava no coração deles, não servia. Por isso que eles queriam matar Jesus, né? E tem muito crente hoje em dia que matou Jesus, porque o sermão que eles querem não é o sermão de Jesus, é igual aos fariseus. O sermão de Jesus não agradava a eles. Eles preferiam ficar lá apegados a Levíticos, porque o sermão de Jesus, que envolvia coração, que envolvia essência, que envolvia interior, que envolvia amor, que envolvia perdão, que envolvia misericórdia, isso aí estava longe do que eles queriam ouvir. E Jesus então falou: eu falo o que eu vi junto do meu Pai, e vocês fazem o que vocês viram diante do Pai de vocês. E eles disseram: nosso pai é Abraão. Como você vem falar que, como se nós não fôssemos filhos de Abraão? E Jesus falou: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas vocês procuram me matar. A mim, que tenho falado a palavra de Deus para vocês. Abraão jamais faria isso. E os judeus cada vez mais revoltados. E Jesus falou: vocês fazem a obra do vosso pai. E eles disseram: nós não somos filhos de qualquer um, não somos filhos de prostituição. Temos um pai que é Deus. E Jesus falou para eles: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim do Pai. Mas vocês não entendem a minha linguagem, porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Então, tudo que Jesus falava, eles não entendiam. Eles não compreendiam, não entrava na mente deles as palavras de Jesus. E Jesus deixa claro que se eles fossem realmente de Deus, eles amariam Jesus. Eles se identificariam com Jesus. Porque se você tem uma essência boa, você conhece alguém que tem uma essência boa, você se identifica, você ama, você quer estar próximo a essa pessoa. Mas eles não. Eles odiavam Jesus. Eles repudiavam, eles tinham inveja, eles tinham raiva, eles tinham ciúmes, eles perseguiam Jesus. E Jesus falou então uma grande verdade para eles: vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e nele nunca houve verdade. Quando ele falava mentira, ele falava do que era próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque eu estou dizendo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem é de vocês que me convence de pecar? Jesus falou. Mas porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. E naquele momento, Jesus fala uma verdade muito séria. O filho de Deus ou filho do diabo? Eles eram e foram comparados a filhos do diabo. Por quê? Porque, na verdade, eles tinham prazer em satisfazer o desejo, a vontade do diabo, e não a de Deus. Eles tinham vontade de matar, eles tinham desejo de assassinar, eles viviam em prol de perseguir, de humilhar, de degradar. Eles não queriam
aquilo que era o mesmo sentimento de Deus, que era reerguer, restaurar, ressuscitar, curar, libertar. Não, eles se identificavam com os desejos de Satanás. E isso ocorre, infelizmente. Por isso que a Bíblia diz a respeito de que o inferno foi feito para o diabo e os seus mensageiros. Por quê? Para o inferno não vai nenhum filho de Deus. Ninguém que realmente é feito filho de Deus pela fé e ama a Deus e busca os interesses de Deus irá para o inferno. Quem vai para o inferno é o diabo e os seus. O diabo foi homicida desde o princípio. Então aquele que é filho do diabo, ele se identifica com os mesmos desejos do diabo, né? Um filho de um mecânico deseja ser um mecânico, não é verdade? Um filho de um militar deseja ser um militar, não é verdade? Um filho de Deus procura se assemelhar cada vez mais a Deus. Porém, aqueles que são filhos do diabo, eles procuram e se identificam com aquilo que são as características do diabo. E Jesus explica isso para os fariseus, que ninguém convencia Jesus a pecar. Ninguém. Mas, no entanto, porque ele dizia a verdade, ainda insistiam em não ouvi-lo, em não acreditar nele, em não se humilhar para ele. Ora, qualquer ser humilde, que ame, que queira o bem, reconhece em Jesus esse amor, essa divindade, mas eles resistiam a isso. E Jesus disse: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vocês não escutam, porque vocês não são de Deus. Então, por eles não serem de Deus, por eles não se identificarem com Deus, eles não tinham interesse nas coisas de Deus, mas sim naquilo que procedia do inferno. E nessa hora eles ficaram revoltados. Você tem demônio? Eles disseram para Jesus: você é um samaritano, né? Quer dizer, você não é um judeu legítimo. Eles começaram a dizer para Jesus. E Jesus falou: eu não tenho demônio, antes eu honro ao meu Pai, e vocês desonram a Deus. Por quê? Porque Jesus queria amar, Jesus queria libertar, Jesus queria curar, Jesus queria fazer a obra com legitimidade, com sinceridade, com amor e com real interesse, mas eles odiavam a Jesus cada vez mais. Jesus disse: eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue o que eu faço. Na verdade, o Senhor Jesus, ele era sempre avaliado pela própria presença de Deus. Quem guardar a minha palavra, Jesus disse, nunca verá a morte. E então eles dizem: agora você tem demônio mesmo. Se Abraão morreu, os profetas morreram, como você vem falar que se guardar a tua palavra não vai morrer? E eles então declaram: você é maior do que Abraão? Você é maior do que os profetas que morreram? Sempre questionando Jesus. E Jesus disse: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. E eu serei um mentiroso como vocês se eu negar que eu conheço a Deus. Mas eu conheço e guardo a palavra deles. Abraão exultou ao ver meu dia. Quando ele disse isso, aí eles enlouquecerem. Você não tem nem 50 anos, como você já viu Abraão? Abraão, queridos, lembra de Abraão? Lá no começo da Bíblia, você vai ver em Gênesis falando de Abraão. E Jesus fala que Abraão exultou, se alegrou quando viu ele. Quando? Lembra quando Abraão foi sacrificar seu filho? Que aparece um cordeiro no lugar do filho? Aquele cordeiro tipificava Jesus. E Jesus falou: Abraão se alegrou quando me viu, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que salva toda a humanidade do sacrifício e da morte. E então Jesus diz e se declara, enfim, um ser eterno. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, os judeus pegaram em pedras
para atirarem em Jesus. E Jesus se ocultou e saiu escondido do templo. Que loucura, não é verdade? Perceba, os judeus começaram o capítulo com pedras nas mãos para jogar num pecador, numa pecadora. Conscientizados, porque também eram pecadores, largam as pedras, mas a arrogância, a prepotência, a dureza continuava dentro deles de tal forma que eles terminam o capítulo com pedra na mão, mas agora para atirar no próprio Jesus Cristo. Você já pensou que loucura? Eles não conseguem ter misericórdia por muito tempo. E assim é o religioso. Ele não consegue conter a sua ira, a sua indignação, a sua vingança, o seu desejo de sangue por muito tempo. Demora algumas horas. Então, por um momento, ele pode largar a pedra. Mas depois, passa um pouquinho de tempo, ele já pega as pedras nas mãos. E o religioso nunca consegue deixar de ser um acusador, de ser um julgador, de ser alguém que quer matar o próximo, que quer o juízo para o próximo, que quer a ruína do próximo, que julga-se superior ao próximo. E Jesus deixou bem claro: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, por isso que vocês não me ouvem e por isso que vocês não me entendem. Porque a alma deles, na verdade, estava impregnada pelo mal. A alma deles estava, na verdade, impregnada não por Deus, não pela luz, porque Jesus mesmo falou: eu sou a luz. Quem crer em mim não vai andar em trevas. Então, quem receber e acreditar em Jesus, a luz entra na mente. Então, automaticamente, vem o quê? Ama ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque você entende que a falha do seu irmão, você é tão falho quanto, e você trata como você quer ser tratado, e você ama e você tem misericórdia, porque os misericordiosos alcançarão a misericórdia, e você passa a ter atitudes dignas, consciente da tua limitação como pessoa, como ser humano. Só que aonde não entra a luz, a pessoa não entende. Guarda esse detalhe. Eles começam o capítulo com pedras, os fariseus religiosos, e eles terminam o capítulo com pedras. Perceba uma pessoa que tem ódio, perceba uma pessoa que tem escuridão dentro de si, perceba uma pessoa que não é curada, perceba uma pessoa que não é tratada. Ela pode, por um momento, aparentar ter tomado consciência e ser boa, mas depois conta nos dedos os dias ou as horas aquela pessoa estará cometendo a mesma ação, a mesma característica, como se diz, né? Escorpião nunca deixará de ser escorpião. O que é? Está na essência, o veneno. E assim é, se não houver um novo nascimento verdadeiro, não é religião, não é fazer parte de uma igreja, mas se não houver um renascimento verdadeiro, nunca a pessoa consegue se tornar realmente uma nova criatura. Somente aquele que crer, e perceba que todo o tempo Jesus falando: ouça a minha palavra, aquele que acreditar na minha palavra, é o que eu disser. Se você tem dificuldade de acreditar na palavra de Jesus, se você tem o seu Jesus, é o Jesus Moisés, né? O Jesus Elias, não é o Jesus Jesus. Se você tem dificuldade de lidar com a pureza, o amor, a libertação, a cura do Evangelho, então você precisa crer em Jesus conforme diz as Escrituras, para que rios de águas vivas saiam do seu ser e você seja realmente lavado, curado, transformado, perdoado e receba um novo ser, uma nova alma, um novo espírito, e o teu coração de pedra seja removido. Eu desejo isso ao seu coração, em nome de Jesus, que você possa alcançar o coração de Deus e alcançar a misericórdia divina, em o nome de Jesus Cristo.
não ser um filho do diabo que imita, né? Quem era o diabo? O diabo caiu por quê? Por causa do orgulho. O diabo caiu por quê? Por causa da prepotência. O diabo caiu por quê? Por causa da ambição. Então, não se identifique com o diabo, mas se identifique com Cristo Jesus, na humildade, naquilo que é a capacidade de reconhecer e buscar esse curvar diante de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.